Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPTV. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas para se entender um pouco melhor a Bíblia. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse os seus comentários e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos falando sobre pequenas ferramentas que vão te ajudar no dia a dia para esclarecer um pouco, a sua fé. Principalmente porque nós estamos falando para pessoas que nem sempre têm tempo, oportunidade, disponibilidade de estar no curso de teologia. Então a gente está querendo aqui trazer ferramentas simples que vão te ajudar na compreensão do texto para facilitar o dia a dia aí da sua caminhada na espiritualidade cristã. Para nós que somos evangélicos, a Bíblia é uma das grandes fontes de inspiração e autoridade para o nosso povo. Então, a gente tem que buscar ferramentas e maneiras de compreender melhor esse texto sagrado, porque compreendendo esse texto sagrado, a gente consegue inclusive dar mais significado e entender melhor a nossa fé e a nossa experiência religiosa cristã diária. E um dos grandes erros das pessoas, principalmente no início da caminhada teológica, é desconsiderar que a Bíblia é um texto. E como todo texto, ela está presa à sua linguagem, ao tempo, ao espaço, ao escritor, ao leitor. Então existem milhões de formas possíveis de se pensar em como ler esse texto. Porque um texto nada mais é do que a forma como a humanidade, que como o ser humano, descreve o mundo ao seu redor. Então nós primeiro precisamos pensar nisso, na Bíblia enquanto um texto e com as suas características de linguagem, de cultura, com as suas características de escrita. E pensando nessas características de linguagem, a gente sempre se esquece que a Bíblia não é um livro, ela é uma coletânea de vários livros, e esses livros foram escritos em épocas diferentes e com uma ferramenta de linguagem diferente, ou seja, a Bíblia tem gêneros literários. Então, por exemplo, você quando escreve uma carta para uma autoridade, para um presidente, você não manda uma poesia, você manda uma poesia para um amigo, para uma pessoa amada. Quando você vai escrever a receita de um bolo, o gênero literário ali é diferente de uma prova do Enem. Então, na Bíblia é a mesma coisa. Gênesis ele foi escrito com uma linguagem, com um tipo de gênero literário muito diferente do gênero dos Evangelhos, de Apocalipse. Então, nós temos que ter esse cuidado para ler esses textos de maneira diferente. E vale lembrar que cada pessoa ela fala a partir do seu contexto, da sua geografia, do seu período histórico, como diria o Frei Beto. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, esses autores do texto bíblico estão limitados, inclusive, pela região que moraram, pelo período em que viveram. Então são várias coisas que influenciam na maneira de como você escreve um texto. Nós temos que pensar que não existe texto inocente. O texto ele é a junção, ele é aquele arcabouço de memórias, daquele tempo, daquela cultura. O texto ele dialoga o tempo inteiro com outros textos, com outras culturas. O texto ele está sempre ali fazendo essa memória de um tempo. Então vai ser importante a gente entender aonde ele está situado, como ele está sendo feito, a que sentido ele está sendo produzido, porque de fato não tem texto inocente. É o efeito que o texto tem a partir de quem lê. Quem está lendo esse texto bíblico, muitas vezes ele está colocando sentido ao texto bíblico, às Sagradas Escrituras, porque ele está fazendo um exercício de interpretação. Então, uma vez que a gente tem o texto pronto, a gente lê ele e tenta interpretar segundo as nossas circunstâncias, ou seja, nem uma leitura do texto inocente há. E aí, para nos ajudar, existe uma ferramenta chamada hermenêutica, que vai nos ajudar a chegar no sentido mais possível, melhor do texto bíblico. A hermenêutica vem do mito grego. Olha aí, a gente falando sobre gênero literário, olha aqui agora a gente está falando sobre o mito, um gênero literário também. Onde Hermes, que era esse deus que era responsável, Hermes era um deus grego responsável por transmitir as mensagens dos deuses lá do Olimpo para os seres humanos aqui na Terra. Então ele fazia ele era o carteiro, ele fazia esse transporte entre a mensagem dos deuses, como os deuses falavam no seu idioma e como os homens entendiam. Então a hermenêutica vem dessa ideia de conseguir, a partir do mito grego, entender
o melhor sentido possível daquela mensagem. O curioso é que a hermenêutica é quase uma ciência da Bíblia, da teologia. É uma ferramenta que sempre foi usada pela teologia, inclusive antes do século XIX, quase que exclusivamente era utilizada pela teologia. Depois disso é que a filosofia, vai ter hermenêutica jurídica mais recente. Então, o que a gente está trazendo aqui de importância para esse conceito, para essa ferramenta, é que é mais importante o sentido da mensagem que o texto quer passar do que propriamente as palavras na sua literalidade. Tem muita coisa que está escrita ali no texto que não é aquilo que está escrito no sentido literal, mas é a mensagem que esse versículo, essa passagem carrega. É muito importante a gente entender isso, porque o texto é limitado, as palavras são limitadas. Os autores não conseguem, às vezes, expressar nas palavras, ou seja, através do código literário, tudo o que eles queriam. Então, existe muita coisa que está dita, porém não afirmada, não grafada nos textos, né? Muito se diz quando não se diz no texto. Então é preciso fazer esse uso da ferramenta, da hermenêutica, para entender qual a mensagem que está para além dos textos, né? Inclusive isso é muito comum. Você vai ver a própria hermenêutica de versículos bíblicos dizendo, por exemplo, assim, que a letra por si só mata, não é? Então o que isso quer dizer? A limitação do texto. O texto tem suas limitações e essas ferramentas nos ajudam a superar a limitação grafista, essa limitação do código do texto. O ser humano também ele é sujeito da história. Então, o período histórico onde a gente se encontra nos limita, inclusive, na linguagem. Por exemplo, Jesus, quando ele falava suas parábolas, quando ele dava aqueles vários exemplos para os fariseus e para os seus seguidores, ele falava muito a respeito de pecuária, de agricultura. Por quê? Porque o mundo de Jesus está limitado a esse tipo de reprodução social. Então, tem muito agricultor, tem muito pecuarista. Então, quando ele dá exemplos sobre essas coisas, as pessoas vão entender de cara. Por isso que muitas vezes nós não entendemos as parábolas de Jesus, porque ele dá exemplos de coisas que estão muito distantes do nosso cotidiano, de cidadão urbano do século XXI. Outro exemplo também é lá em Apocalipse. Quando a gente vai ver a narrativa apocalíptica, que era um gênero literário, como a gente explicou no início do vídeo, que era comum no século I e no século II, a gente vai perceber que muitas das palavras que estão lá no livro de Apocalipse, o Apocalipse de João, está falando não a respeito de coisas literais, como por exemplo a besta. O João, o autor da carta, ele não está falando de um monstro gigante com vários olhos. Ele está fazendo uma denúncia às opressões do império, ele está denunciando o imperador. E como que a gente vai saber sobre isso? Utilizando as ferramentas de linguagem de interpretação de texto bíblico. Toda leitura ela também é carregada de sentido. É impossível você ler o texto cru. Nós não somos tábulas rasas. A gente não consegue ler o texto sem o nosso viés, sem a nossa vivência. Eu gosto até de brincar que todas as vezes que nós estamos lendo qualquer texto, nós estamos lendo o texto sobre o óculos de alguém. Às vezes você está lendo o texto sobre o óculos da sua confissão, sobre o óculos da sua igreja, da sua doutrina, sobre o óculos de Calvino, de Lutero, enfim. Mas sobre o óculos de alguém, você está mirando o texto. Porque ler, interpretar, também é fazer parte do sentido do texto. Por isso a hermenêutica, ou essas ferramentas de compreensão do melhor sentido do texto, são ferramentas que nos dão uma amplitude com relação ao entendimento do texto, o que vai trazer para a gente a ideia que todo texto tem várias possibilidades, tem várias explicações possíveis. Não quer dizer que são verdades infinitas naquele texto. Não, não é isso. Mas uma verdade também, não só. É possível ter várias compreensões daquele mesmo texto e por isso a gente então utiliza essas ferramentas para entender a melhor compreensão possível daquele texto. Então é muito provável que de repente na sua comunidade, na sua igreja, um fulano lê o texto a partir daquele mesmo texto, ele leva para o fim A, e o ciclano lê o texto e aquele mesmo texto leva por fim B. E está tudo certo, nenhum dos dois são desonestos, nenhum dos dois estão mentindo a partir daquilo. Só a partir dos óculos de leitura, das compreensões que cada um chega às suas conclusões. Por isso que teologia é tão rica, porque a gente aprende a lidar com a diversidade, mas caminhando em unidade.
a gente aprende que é possível haver vozes diferentes das nossas e que está tudo certo. Nenhum problema nisso. Mais revolucionário do que isso, impossível, né? E a gente vai deixar aqui nos comentários algumas indicações de livros que vão te ajudar a interpretar melhor o texto bíblico e tal. Deus Onde Estás, do Frei Carlos Mesters, que ele vai falar um pouco isso sobre gênero literário, ele vai dar um sentido de interpretação para cada parte da Bíblia, é muito bom, é um livro bem introdutório, e aquele famoso Entendes o que Lês, do Gordon Fee, que é um livro que vai tratar sobre exegese e hermenêutica, e é uma boa introdução para todo mundo que quer se aprofundar nesse assunto. Aquele abraço, falou, valeu!